Meu nome é Licínio Lima, sou português, nasci no norte de Portugal, vivo em Braga. Braga é uma cidade ao norte, da região do Minho, e trabalho na Universidade do Minho, portanto eu sou professor de universidade. Entre os meus interesses académicos está a educação de adultos. Comecei muito jovem a trabalhar em educação de adultos, faz agora, este ano, 30 anos. E portanto os meus primeiros trabalhos de educação de adultos relacionaram-se com o estudo, a investigação das associações populares. É uma realidade muito interessante em Portugal, as associações populares. Nós hoje podemos chamar-lhes organizações não governamentais para o desenvolvimento. São associações populares de diversos tipos, podem ser de folclore, de bandas de música, de atividades culturais, recreativas, desportivas, e essas associações populares já eram à época consideradas um grande potencial para a educação popular de adultos, para a alfabetização, para a educação cívica de adultos. E, portanto, em 1979 eu iniciei vários trabalhos de pesquisa para procurar compreender melhor onde estavam essas associações, o que faziam, que problemas e que necessidades tinham, e, portanto, o meu trabalho começou dessa forma. Mais tarde, comecei a pesquisar noutras áreas, em vários projetos europeus, e comecei, sobretudo, a dedicar-me ao estudo das políticas públicas de educação de adultos. É a área em que eu trabalho mais. Quer dizer, por um lado, trabalho o associativismo, e, portanto, estou ligado à análise crítica das organizações não governamentais, do terceiro setor, etc. E, por outro lado, às políticas públicas de educação de adultos. E, portanto, a minha atividade na universidade é pesquisar, é ensinar, ensino políticas de educação de adultos ao longo da vida. Também ensino todos os anos um curso facultativo de mestrado e doutorado sobre Paulo Freire. Escrevi um livro que está publicado na Cortês Editora há alguns anos atrás e fez agora a 4ª edição. Leciono em algumas universidades europeias, ultimamente na Alemanha, todos os anos, na Universidade de Duisburg-Essen. Enfim, tenho procurado estudar, investigar e agir. Estou neste momento a dirigir uma revista, depois posso deixar um número, chamada Revista Aprender ao Longo da Vida. É uma revista que não é académica, é uma revista para o grande público e para os profissionais, animadores, ativistas da educação, formação e aprendizagem ao longo da vida. Esta revista pertence à Associação O Direito de Aprender, uma associação portuguesa, e portanto estou a fazer este trabalho nesta altura. Portanto estou aqui no FISC e na Confiteia para naturalmente ouvir, participar, aprender, discutir sobre estes assuntos. Sobre a preparação que houve, o debate que houve das regiões, sobretudo da Europa e do seu país, que é Portugal. Como é que você vê o debate que aconteceu lá sobre o FISC, a preparação para o FISC e a Confinteia 6, pensando em todas as proposições que aconteceram na Confinteia 5? Eu diria que a mobilização em Portugal em torno do FISC e da Confiteia me parece muito débil, muito fraca. Há pessoas que participaram, sobretudo ligadas à sociedade civil, e portanto a algumas associações com uma certa força no país. No entanto, pode dizer-se que o movimento está longe de ser um movimento com visibilidade pública. Portanto, eu diria mesmo que entre os educadores de adultos portugueses, se falarmos no FISC e na Confiteia 6, eu diria, não quero exagerar, mas que muito mais do que 50% não ouviram falar. E isso deve-se a duas coisas. Em primeiro lugar, a um tradicional movimento social fraco em torno da educação de adultos em Portugal. Eu diria que é um dos problemas mais graves da situação portuguesa. A educação de adultos em Portugal não tem uma longa tradição histórica, e uma das implicações é que nem o Estado foi muito ativo em termos de políticas públicas para a educação de adultos no país, nem propriamente a sociedade civil é muito forte e interventiva neste domínio. E, portanto, há aqui um efeito negativo, em meu entender, um efeito combinado
da pouca intervenção do Estado nas políticas públicas, da pouca mobilização que o Estado fez relativamente às políticas públicas e de uma sociedade civil que é fraca, não é? Que é débil, e que isso tem a ver com a história social e política portuguesa. Quer dizer, Portugal viveu uma ditadura ao longo do século XX, entre 1928 e 1974, um regime autoritário, o regime de Salazar Caetano, e que inibiu o aparecimento de uma sociedade civil forte. E, portanto, numa ditadura, o Brasil conheceu a sua, e, portanto, pode comparar, numa ditadura, a sociedade civil fica inibida, fica entre parênteses, não é? Não tem capacidade de expressão, simplesmente porque não há direitos cívicos, sociais, políticos, liberdade de expressão, de reunião, etc. Portanto, nós que saímos desse regime há 35 anos, pode parecer muito tempo, a verdade é que muitas destas áreas notamos a ausência de uma sociedade civil forte. 35 anos de democracia é pouco tempo, embora pareça muito, mas é realmente pouco tempo. E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista, a discussão pública, a mobilização portuguesa em torno destes temas é, lamentavelmente, reduzida. Não sei se há outro português no FISC, duvido. Eu estou cá, devo dizer, a convite dos colegas brasileiros e do International Council for Adult Education. Na Confiteia espero que esteja uma delegação governamental portuguesa, mas devo dizer estranhamente que também não a conheço e, portanto, procurei informação sobre ela nos sites oficiais do Ministério da Educação, mas não sei quem vai estar da delegação portuguesa. E, portanto, isto diz um pouco, não é, da falta de dinâmica em torno destas duas grandes realizações que ocorrem estes dias no Brasil. Pensando na Confiteia, quais são os principais desafios, as principais políticas de eixo que o senhor coloca para a região da Europa? Eu creio que eu tenho uma visão bastante crítica da situação da educação de adultos na Europa, ainda que nós tenhamos que ter cuidado, porque a Europa é um continente com muita diversidade. Diversidade cultural, histórica, linguística. Portanto, é sempre muito difícil generalizar a situação europeia. Temos na Europa, enfim, como continente, a União Europeia a 27 países e outros países que não integram a União Europeia, mas mesmo nos 27 países que integram a União Europeia, a situação é bastante diferente. Quer dizer, nós vamos da tradição dos países nórdicos, como a Dinamarca ou a Suécia, não é? Com a educação de adultos popular, com os círculos de estudo, com as associações de estudo, com as escolas superiores populares, por exemplo, passando pela formação profissional muito forte em países como a Alemanha, até a países como a Espanha e Portugal, onde a tradição da educação popular se liga muito às associações, aos ateneus, etc. Portanto, é uma situação muito heterogénea. Em todo caso, eu sou crítico relativamente a alguns eixos das políticas da União Europeia relativamente à educação de adultos. Uma primeira observação é que talvez o conceito de educação de adultos ou de educação de jovens e adultos é um conceito que eu entendo que está em ilusão, em perda de centralidade nos discursos políticos da União Europeia. E, portanto, há novos conceitos, vou falar hoje de tarde sobre isso, há novos conceitos que, de certa forma, ganharam protagonismo relativamente ao conceito de educação. Conceitos que eu diria são predominantemente de extração económica e gerencial. Refiro-me, por exemplo, a qualificações para o crescimento económico, a empregabilidade, competências para a produtividade, formação profissional e vocacional cada vez com maior relevância e, portanto, um conjunto de temas que, de certa forma, parece às vezes desligar-se demasiado da agenda educativa. A aprendizagem hoje está no centro, a aprendizagem é nas políticas da União Europeia o conceito central e, evidentemente, do ponto de vista pedagógico, é bom que a aprendizagem seja um conceito central. Uma vez que a provisão pública de educação pelo Estado, sabemos que nem sempre garante aprendizagens. Em todo o caso, o conceito de aprendizagem nas políticas públicas
está muitas vezes ligado, do ponto de vista político, mais a dinâmicas de individualização. Responsabilizar o indivíduo pelo seu ou pela sua biografia de aprendizagem. E desse ponto de vista, parece muitas vezes na Europa que o indivíduo está desligado, só, útil, deve ser eficaz e eficiente, deve lutar, evidentemente, pela sua vida, eventualmente contra o outro ou contra a outra, numa situação de rivalidade e não de solidariedade. Este, para mim, é um dos eixos mais preocupantes da situação na União Europeia. Há uma semana atrás nós tivemos o Fórum Mundial de Educação Tecnológica, que aconteceu em Brasília, nossa capital. E lá, Paulo Freire, ele simbolicamente, ele foi anistiado, ele recebeu anistia política. A gente gostaria de saber, do senhor, qual o significado político desse acontecimento. Bem, eu creio que há um significado simbólico que é relevante, em primeiro lugar, para o Brasil e para os brasileiros. É evidente que eu penso que todos os educadores brasileiros estão absolutamente conectados com a ideia e com o pensamento de Paulo Freire, ainda que deva dizer, deixem-me ser um pouco crítico, que às vezes presinto em certos setores intelectuais brasileiros que Freire corre o risco de ser mais lido e apreciado em algumas grandes universidades europeias ou norte-americanas do que em alguns círculos intelectuais e universitários brasileiros. Mas enfim, isso é natural, ninguém é profeta na sua terra e portanto sempre acontece. Em todo caso, eu creio que é interessante do ponto de vista simbólico, acho que é absolutamente merecido e acho que, em todo caso, a maior homenagem que se pode fazer a Paulo Freire é fazer o que ele disse em vida que se devia fazer com a obra dele. Não propriamente grandes comemorações, grandes elogios, grandes festas, não é? Mas ler criticamente os seus trabalhos. É isso que eu procuro fazer, considero um leitor e um estudante sistemático e militante da obra de Paulo Freire e ensino o Paulo Freire em Portugal e também muitas vezes no Brasil, eu venho muitas vezes ao Brasil, não é? E portanto ensino e aprendo, muitas vezes em aulas, outras vezes em círculos de cultura, tem acontecido várias vezes, em Recife há alguns anos participei num círculo de cultura, exatamente sobre Paulo Freire, e portanto penso que esta é a grande comemoração que devemos fazer do autor e da obra, é torná-la presente, viva, porque a obra de um autor revive a cada leitura. Um autor só está vivo, não é? Só permanece para além da morte, para além do esquecimento, não é? Se for lido. Não é? Se for lido. E a leitura de Freire é uma leitura muito exigente, não é? Porque para ler Freire freirianamente, deve-se ler criticamente. Mesmo, e não se deve ler Freire, do meu ponto de vista, como admirador de Freire. Nós podemos admirar Freire, mas quando lermos Freire, devemos ter alguma briga, como ele dizia, com as suas próprias ideias, com os seus textos, do ponto de vista de afirmarmos a nossa capacidade crítica de leitura dos textos. Era isso que ele dizia, e é isso que ele diz num texto fantástico, chamado O Ato de Estudar, não sei se é exatamente assim que se chama, um texto escrito no Chile em 1968, creio eu, onde ele diz: estudar é um ato difícil. É um ato em que o leitor se confronta com o mundo, a mundivisão, a vivência, as ideias de quem escreveu o texto. E, portanto, o estudante não é aquele que se acomoda ao texto, é aquele que se confronta criticamente com o texto e com o contexto do autor que o escreveu. Eu penso que isto é difícil, mas é aquilo que devemos fazer com a obra de Freire e com a obra de outros autores, naturalmente.